Fala galera, beleza? Todo mundo escutando o SUS aí? Fala moçada, beleza? Só fixar o comentário. Boa, boa, a galera já entrando, hein? Ó, hoje tema pesado, tema legal. Nós vamos falar um pouco sobre preparação física na natação e os novos rumos, o que que tem de atualização, o que que tem sido trabalhado bastante, tanto na natação quanto no polo aquático, no esporte aquático em geral. E tem muita coisa bacana que a gente vai comentar. Um conteúdo de qualidade. Então, se você entrou aqui agora, já te convido a ficar, porque assim, conteúdo pesado mesmo. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui aprendendo coisa boa para ser aplicada na prática realmente ali. Então, live pesadíssima agora com o Renan, que eu vou chamar ele também. O Renan, cara, para quem não sabe, hoje ele é preparador físico da seleção brasileira de polo aquático. Tá entrando aí o Renanzão. Salve, Renan! E aí, Jota, beleza? Beleza. Tudo bem? Cara, tava te apresentando aqui, vou só continuar e você, qualquer coisa, você já entra no meio aí e faz um comentário em cima. O Renan Beleza, hoje... vou convidando a galera aqui. Boa, boa. Ele é preparador físico da seleção brasileira de polo aquático. Ele foi ex-nadador profissional, nadou pela seleção brasileira, nadou em alguns clubes aqui que eu já passei também. Então a gente tem uma história na natação assim, meio que parecida, e eu tenho certeza que o que ele vai compartilhar hoje vai ajudar muita gente aí que pode estar com dúvida em relação à musculação e natação, preparação física e natação, fortalecimento e natação, enfim, essas coisas que promovem a natação e que podem fazer você nadar melhor de alguma forma, né? Porque não é só nadar, realmente. Algumas coisas precisam ser feitas aí. E, Renanzão, quer dar um alô pra galera? Claro, vamos nessa, Jota. Quero agradecer a oportunidade aí de poder conversar um pouquinho com você, poder compartilhar um pouco aí da minha experiência como treinador. Como você falou, também fui atleta de natação, tive meus títulos nacionais, estaduais, recordes também nacionais e estaduais. Nadava medley, mais borboleta e peito. Boa. E logo que, na verdade, a gente fez a mesma universidade, né, em Ribeirão Preto, a UNAEP, Sim. e fiz a educação física também. A gente nadava e tinha a bolsa na universidade, né? Uhum. E logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar um pouco com a própria equipe nesse lado da preparação física, com a equipe da UNAEP mesmo. E desde então fui me especializando nessa área de preparação física, fui indo atrás de vários cursos aí voltado para essa área, cursos tanto nacionais quanto internacionais. Tive a oportunidade também, nesse meio tempo, de estagiar por 3 meses na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, junto com alguns atletas aí olímpicos, né? Na época, César Cielo, Henrique Barbosa, Nicolas Santos, né? Eles que me ajudaram, me levaram lá para fazer esse estágio junto. Foi uma grande experiência, onde eu pude vivenciar o dia a dia e a prática de atletas de alto rendimento, né? Atletas olímpicos. Então foi uma grande experiência. E logo que eu voltei, eu comecei a atuar como preparador mais individualizado. Cheguei a trabalhar na própria UNAEP como técnico e como preparador físico da equipe também. E depois eu migrei para o polo aquático, né? Desde 2013 eu comecei a trabalhar também com a preparação física do polo aquático, aí em Ribeirão Preto, no SESI. E depois de um ano trabalhando em Ribeirão Preto com a equipe de base, eu fui chamado para trabalhar em São Paulo com a equipe principal. Desde 2014 eu estou com a equipe principal de polo aquático do SESI. E também desde 2018 assumi a seleção brasileira também de polo aquático na campanha do título sul-americano, o título da Copa UANA, né, que é uma Copa América, onde a gente ganhou vaga para o Mundial do ano passado
na Coreia do Sul, que eu pude participar também, e também da campanha do bronze no Pan de Lima no passado, né? Só para complementar, eu também nesse meio tempo do SES, eu também cheguei a trabalhar com a natação, com a equipe principal de natação, a equipe do técnico Fernando Vanzella, onde fiz parte da campanha do bicampeonato da Etienne Medeiros nos 50 costas. Então, enfim, tem uma bagagem grande aí nessa área de preparação física dos esportes aquáticos. E a ideia dessa live, desse bate-papo, é a gente poder trocar essa ideia, né? Poder compartilhar um pouco dessas experiências, principalmente com você aí também que está trabalhando nessa área, tanto na área prática quanto na área científica também, né? Você está fazendo o seu mestrado, então a ideia de hoje é a gente bater essa bola, trocar essa ideia em relação às atualizações aí da preparação física nos esportes aquáticos, e também eu quero saber de você também um pouco desse lado da ciência, desse lado do seu mestrado, e como que você consegue colocar isso em prática também, né? Vamos nessa. Boa. Puta, animal, cara. Fala um pouco. Falei bastante. Fala um pouquinho de você aí também, Jota, da sua formação. Fico até triste agora de falar hoje. Meu currículo. Fico até triste de falar meu currículo depois que você mandou essa pedrada aí, cara. Que isso? Não fala isso, não existe isso. Então, para quem não me conhece, aí eu sou o Jota, o pessoal me chama de Jota, né, mais conhecido. Mas meu nome é João Otávio Campos. Eu sempre nadei assim, desde os meus 6 anos. Nadava num clube pequeno no interior de São Paulo, depois passei a conquistar aí os meus títulos também, nacionais e paulistas, mas nunca assim fui um nadador excelente, topíssimo do Brasil, mas sempre estava lá no meio nos principais campeonatos do Brasil. E igual o Feijão, o Renan, eu nadava borboleta, né? Nadava 200 borboleta e 200 medley. Você era mais velocista, né, Renan? Eu ainda nas categorias mais novas, até o Júnior, eu chegava a nadar o 400 medley, mas depois, mais pro Júnior 2, Sênior, eu fui mais especializando em velocidade, 100 medley, 50 borboletas, 50 peito. Massa. Chegava a nadar o 100 borbo, 100 peito e o 200 medley, né? Mas sempre gostei mais da velocidade, da potência mesmo, sempre foi o meu xodó. E depois aí eu busquei educação física, sempre tive muito contato com isso, adorava preparação física, inclusive é uma das coisas que eu vou perguntar para você, o que era antigamente, né, o que era passado, porque, pelo menos para mim, cara, a minha concepção, eu não sei se é porque a gente vai se atualizando, né, mas mudou muita coisa desde quando eu nadava, isso que eu nem sou tão velho assim, cara, e cara, muita coisa mudou e eu sempre tive esse apego, né, pela preparação física e a performance. E foi aí que eu virei treinador de natação também, comecei a minha página, que hoje em dia tenho orgulho de falar dessa página de natação, onde eu consigo divulgar a natação do jeito que eu quero mesmo, para contribuir tudo que ela me trouxe já na vida. Então é mais ou menos isso. E, cara, Renan, eu já queria chegar e fazer uma pergunta para você, que eu fiz lá atrás. Cara, o que mudou nessa preparação física desde antigamente? Porque, vou ser bem sincero com você, eu já estava bem posicionado na natação, nesse cenário nacional da natação, e, cara, eu ainda, com preparação física, ainda fazia muito exercício resistido, assim, básico de musculação. Então eu ainda ia lá, metia um bíceps, ia lá, metia uma panturrilha, assim, bem isolado, e eu acreditava naquela época que ainda não era nem no primeiro estágio lá de educação física, acreditava que aquilo ia realmente fazer muita diferença na minha natação. Mas eu via que, profundamente, assim, as pessoas que eram mais fortes fisicamente, tinham uma massa muscular muito grande, não necessariamente eram as mais rápidas, nem as mais potentes na natação. E, cara, quando eu descobri que isso não tinha relação nenhuma, foi tipo assim, putz, cara, fiz tudo errado a vida inteira, sabe? Então comenta um pouco aí de como que era e como que é hoje a preparação física. Legal, Jota. Ótima pergunta, né? Eu acho que é a pergunta de ouro, na verdade, para quem está trabalhando aí nessa área, tanto da preparação física quanto quem é atleta, os técnicos, né, que não lidam na preparação física, mas que precisam entender
um pouco, né, sobre essas atualizações aí na educação física, né? Bem, primeiro é falar que o treinamento físico, a preparação física em geral, ela é muito complexa, né? Existem muitas variáveis, muitas capacidades físicas a serem trabalhadas e de formas diferentes, né? Então, não existe muito um certo ou errado, sendo que muitos atletas ainda de gerações passadas ainda têm tempos que são considerados bons até hoje, mas hoje em dia o estudo, né, a própria ciência envolvida, essas atualizações aí sobre uma visão mais holística do corpo e não aquela visão mais reducionista, mecânica, de pensar só em crescer o músculo e isso vai tornar você mais forte e assim você vai performar melhor, né? Essa visão hoje ela já vem mudando muito. Hoje a gente vê o corpo humano de uma forma mais holística e mais integrada, né? Onde a gente não pensa só em músculo por músculo, eu vou fortalecer bíceps, eu vou fortalecer as costas, o peitoral, e assim eu vou ficar mais rápido na piscina. Não, existe todo um conjunto, e pensando em trabalhos integrados, pensando em linhas de movimentos, né? Entra muito a miofáscio, tem o tecido conjuntivo, e como que essas linhas e esse tecido conjuntivo eles se interconectam, né, para gerar movimento. Então a primeira coisa é isso, é entender que o corpo ele trabalha de uma forma integrada e que a gente não deve mais pensar em partes por partes, né, e sim que o corpo no geral ele trabalha em sinergia e eu preciso entender primeiro isso para dessa forma começar a pensar em treinamento, a pensar em criar exercícios e trabalhar as capacidades físicas, né? Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Deixa eu só complementar, porque foi interessante ver até uma recapitulação aqui do que eu já fiz, né, de preparação física quando eu tinha essa curiosidade. Então eu via que aquilo lá não estava dando o resultado que eu queria dentro da água. Então fora da água eu realmente estava crescendo bastante, ganhando uma certa massa muscular. E só que eu pensei assim, putz, o erro está na preparação física, porque eu estou nadando pra caramba, treinando pra caramba, e eu não estou conseguindo o resultado que eu quero. E aí eu comecei a buscar em livros de anatomia relacionados à natação, a biomecânica e a anatomia, quais são os músculos que mais são trabalhados dentro da natação. Então aí eu vi toda aquela, a musculatura anterior, né, todos aqueles aspectos do músculos que envolvem cada nado. E eu falei assim, beleza, eu acho que a chave seria eu trabalhar especificamente esses músculos. E isso foi a primeira sacada que eu tive, que eu acredito que foi assim, uma boa sacada na época, mas e depois, quando eu me formei, aliás, depois eu fiz um curso, inclusive do Core 360, não sei se existe ainda esse curso, mas foi lá onde que abriu a minha cabeça realmente para começar a trabalhar o corpo de uma forma completa, começar a trabalhar todas as valências físicas que englobam, não só a força e resistência, né, que é o que a gente está acostumado, e trabalhar muito mais equilíbrio, a integração de força, né, a produção de velocidade, que isso realmente, eu falei assim, cara, puta, era isso, cara, olha que coisa louca, né? Isso realmente ia me dar o que eu precisava. Perfeito, Jota. É exatamente isso. A gente sai da faculdade, até de uma pós-graduação, sem algumas informações que são básicas aí hoje dentro do treinamento físico, né? Você deu o exemplo do Core 360, que para muita gente foi um divisor de águas aí em termos de preparação física, de treinamento físico, né? Eu tive a experiência também de fazer um curso internacional, que foi a Exos, né? Na época ainda chamava Athletes Performance, hoje a Exos ela é uma consultoria em treinamento físico, em preparação física americana, que está presente no mundo inteiro, e também foi um divisor de águas para mim. Isso eu fiz em 2013, foi a primeira certificação que eles vieram aqui para o Brasil, e bem nessa linha do funcional mesmo, em pensar em movimento, em pensar em contração máxima, em potência, pensar em trabalhar o corpo como um todo, né? Então isso é a primeira coisa que a gente precisa estar atento
antes de começar qualquer tipo de trabalho, né? E aí, falando em core, né, eu acho que isso o core em si é uma outra coisa que veio como divisor de águas. O treinamento do core também veio como divisor de águas dentro do treinamento. Antes a gente, na minha época de atleta, na sua acredito também, a gente nem pensava muito. A gente sabia que era importante fazer abdominal, porque ficar com o abdominal forte era importante, só que hoje esse termo core, ele abrange muito mais coisa, né? Primeiro, o core não é só os músculos do abdômen, o core é todo o tronco e também cintura escapular, cintura pélvica, toda essa musculatura intrínseca, intercostais, multífidos, né? Músculos da coluna, músculos, enfim, que estão em toda essa região, né? E a forma que a gente deve trabalhar esses músculos, não simplesmente ficar fazendo aqueles crunches, aqueles abdominais curtinhos, né? E sim formas de trabalhar esses músculos intrínsecos, trabalhar a resistência, trabalhar a anti-rotação, a anti-flexão, né? Eu acho que isso são coisas que vieram aí para a preparação física que foi um divisor de águas também, né? E falando em core também, uma coisa muito atual e que cada vez mais, dentro da minha experiência como treinador e como também como gosto de treinar, né, para evitar lesão, para longevidade, até que estou começando a pensar em nadar uma provinha ou outra master aí também, né? Então eu gosto muito de treinar também para sentir na pele o que eu estou passando para os meus atletas, né? Então isso é importante. Eu acho que para qualquer preparador físico é entender como é treinar para sentir na pele um pouco do que vai passar, né? Então, só para complementar essa parte do core, né? Hoje fala-se muito de funções articulares, né? Entender que o corpo ele trabalha em pilhas de articulação e que cada articulação ela tem uma função principal. Então vamos começar, vou dar um resuminho rápido aqui para a gente não estender muito nessa parte. Mas, por exemplo, vamos pensar em articulação por articulação no nosso corpo, as principais, né? A gente começa no pé. O pé é cheio de articulação, mas o pé é a base de tudo, então ele precisa ter estabilidade, a gente precisa trabalhar a estabilidade do pé. O pé normalmente é esquecido dentro do treinamento, né? Mas porque a gente treina de tênis, cara, mas eu vejo muito mais hoje se falar do treinamento do pé, né? Falam-se também do foot core, né? Que é o core do pé, né? De trabalhar esse fortalecimento do pé, porque o pé vai ajudar, ter essa base do pé firme vai ajudar a transferir força para o resto do corpo. Então a gente começa no pé, que é trabalhar a estabilização, a força do pé. Aí existem diversos exercícios, né? Depois do pé vem o tornozelo. O tornozelo ele precisa de mobilidade, é a função principal dele. Então repara, estabilidade e mobilidade. O próximo depois do tornozelo é o joelho. O joelho ele precisa de estabilidade, né? Ele foi feito para estabilizar. Depois do joelho, quadril, que precisa de mobilidade. Então vê que o corpo, a pilha de articulações, ele é tão perfeito que ele vai mudando de estabilidade para mobilidade, de quadril. O próximo, lombar, estabilidade. O próximo, torácica, mobilidade. Depois, cintura escapular, as escápulas, estabilidade. Aí, ombro, mobilidade. Aí a gente tem cotovelo, estabilidade, punho, mobilidade. Enfim, o corpo humano ele é tão perfeito que ele foi trabalhando essas formas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente negligencia isso e pensa só no músculo. Ah, não, precisa trabalhar o músculo. Ah, eu estou com dor no joelho. Ah, então faz flexora e extensora, porque você vai fortalecer o músculo ali que está perto do joelho e aí você vai prevenir lesão. Tudo bem, mas por que o joelho está doendo? Às vezes não é por falta de fortalecimento da musculatura, da perna, mas sim por uma falta de mobilidade no tornozelo. Porque você perdendo a mobilidade do tornozelo, a articulação seguinte, ou a de cima ou a de baixo, ela vai pagar esse preço. Então,
o joelho, que deveria ser mais estável, ele precisa se movimentar mais, porque tem falta de mobilidade no tornozelo. A mesma coisa nas costas, muita gente com dor na lombar, por falta de mobilidade de quadril. Por quê? Porque falta o quadril ser mais móvel, então quem vai pagar o preço no movimento em si é a lombar, só que a lombar ela precisa ser mais estável. Enfim, e assim pilha por pilha. O ombro, por exemplo, no caso de nadadores. Muita dor de ombro é por falta de mobilidade de ombro, mas também por falta de mobilidade de torácica e de estabilidade de escápula. Então a gente pensa muito no fortalecimento do ombro, mas não pensa no que pode estar causando essa dor de ombro, pode ser outros componentes. E aí fortalece aquele nosso primeiro assunto que falou de que o corpo está interligado, né? Então, às vezes, até a falta de mobilidade do tornozelo pode estar me dando dor no ombro. Por quê? Porque existe uma linha que conecta a musculatura que tá conectada no meu ombro lá na planta do meu pé, lá no meu tornozelo. Então, eu preciso entender isso para trabalhar exercícios para isso, né? Você viu que rolou até uma pergunta aí sobre isso, Jota. Uhum. Antes de vamos responder a pergunta ali, mas antes eu queria só perguntar uma coisa. Por exemplo, se trazendo para o nosso lado, assim, então, para a gente identificar isso em uma pessoa, sei lá, num cliente nosso que a gente dá personal, por exemplo, ou algum atendimento individualizado, a gente consegue fazer diversas avaliações onde a gente vai poder identificar isso. Ou simplesmente pela prática, ali a gente consegue identificar. Mas e se tratando de uma equipe, você consegue individualizar esse treino ou você passa um treino básico e você vai colocando isso dentro da sua periodização? Tá, pensando nesse lado, respondendo esse lado de mobilidade e estabilidade, aí de detectar disfunções, né? Isso que a gente está falando. Hoje existe algumas avaliações, alguns testes, que você, aplicando movimento, simplesmente pedindo para o atleta levantar o braço acima da cabeça e fazer um agachamento profundo, só nesse movimento você consegue detectar algumas disfunções. Por exemplo, você vai agachar com o braço estendido, se você vê que o braço cai muito, ou que o tronco está caindo muito, é por falta de mobilidade de ombro, ou falta de mobilidade de torácica, ou falta de estabilidade de escápula. Se o joelho vem muito para dentro na hora de agachar, a gente vê muito esse padrão valgo, né? De na hora de agachar o atleta ou a pessoa jogar o joelho para dentro, pode ser por falta da estabilidade do pé, que eu comentei, ou por falta de mobilidade de tornozelo. Então você começa a visualizar, só no movimento desse, algumas disfunções. E aí tem alguns testes específicos para cada articulação, para ombro, de rotação interna e externa, se está faltando isso, se tem assimetrias, tornozelo, você alcança o joelho para frente encostado numa parede, vê o quanto de distante do pé da parede o aluno está e consegue chegar, se tem mais de 4 dedos, 5 dedos, a mobilidade de tornozelo é boa, se não tem, está faltando mobilidade. E assim você começa a criar estratégias corretivas para isso. Então, por exemplo, eu consigo avaliar meus atletas rápido em 2, 3, 4 exercícios, se está faltando mobilidade e estabilidade, e aí eu coloco 10, 15 minutos do meu treino, o atleta tem, você está faltando mobilidade de tornozelo, você tem que fazer esse e esse. Então, além de uma ativação, de um aquecimento geral que eu faço com a equipe toda, antes de entrar no treinamento em si, na série de academia, o atleta vai lá e vai complementar aqueles 2, 3 exercícios que para ele precisa fazer. Porque ele está faltando mobilidade. Agora, o cara que não está faltando mobilidade, eu não preciso passar esse exercício. Por quê? Porque ele já tem essa mobilidade. Agora, o cara que está faltando mobilidade de ombro, a mesma coisa. A gente vai passar alguns exercícios estratégicos. Ou no começo do treino, ou durante o treino, ou até um dever de casa para ele. Cara, vai lá, você treina um período, de manhã, você treina à tarde, por exemplo. De manhã, acorda 10 minutos antes, e depois de tomar o seu café, vai lá, pega o seu rolinho, né? Aí tem estratégias, principalmente para mobilidade,
rolinho, stick, bolinha, né? Vai lá, gasta 10 minutinhos da sua manhã e trabalha a sua mobilidade. Por quê? Porque isso vai gerar uma reação em cadeia, você melhorando a sua mobilidade, você vai melhorar a sua performance, você vai melhorar como o seu corpo vai funcionar. Então, tipo, resumindo, como eu falei, é muito complexo, né? Mas resumindo, é isso, é você individualizar em termos de estratégias corretivas para melhorar peculiaridades de cada atleta ou de cada aluno, né? Puta, animal. Eu admiro muito esse trabalho, cara, porque é extremamente difícil a gente prescrever um treino individual dentro de uma equipe e ainda convencer as pessoas que aquilo lá vai fazer bem para elas. Cara, é sensacional, de verdade. Parabéns de novo aí. Aí vamos responder a pergunta do Cândido Júnior aqui. Ele falou que ele anda muito de bike e ele começou a correr. E o tornozelo começou a ficar dolorido. E na sequência o joelho. Aí ele pergunta depois, a bike pode atrapalhar a mobilidade do tornozelo? O que você acha, Renan? Cara, pode sim, porque tanto a bike quanto a corrida, né, por ser um movimento muito cíclico e ter um volume muito grande, você acaba enrijecendo muito essa região, essa musculatura que envolve o tornozelo. Então, sem dúvida, é muito importante você entender tudo isso que a gente está falando e começar a trabalhar um pouco dessa mobilidade. Se você colocar uma rotina de 10 minutinhos antes de entrar no seu treino de corrida ou de bike, pegar 2, 3 exercícios, pegar o rolinho, passar em cima, cara, sem dúvida, essa dor que você sente, ela vai ser paulatinamente melhorando, né? E você vai sentir uma melhora nisso. E complementando o que você finalizou antes da pergunta, né? É que às vezes alguns atletas são resistentes a isso. Não, para que isso? Não, eu preciso de força. Eu quero puxar peso, eu preciso de resistência, eu preciso de volume. Mas cada vez mais os atletas estão entendendo que a necessidade disso para, primeiro, melhorar a performance, porque se eu tenho o meu corpo dentro dessas articulações que eu falei, trabalhando de uma forma mais harmônica, eu tenho uma melhora na transferência de energia, eu consigo aplicar mais força, eu consigo ter uma amplitude maior de movimento, né, tanto na braçada, na piscina, numa pernada de polo aquático, na corrida ou na bike também a mesma coisa, eu consigo ter mais eficiência, por quê? Porque as minhas articulações e o meu músculo tá rolando uma sinergia entre eles e assim eu consigo ter mais performance e reduzir a perda a disseminação de energia inútil, né? Sim. E além disso também previne lesões, porque você detecta disfunções e assim você previne lesões, então você consegue treinar mais, por mais tempo, ter uma longevidade por trabalhar fazer esse trabalho de mobilidade e estabilidade. Então, na verdade, na minha experiência, por exemplo, de polo aquático, principalmente quando eu estou na seleção, onde a gente tem dois períodos diários de treino, né, manhã e tarde, praticamente todos os dias, né, de segunda a sábado, às vezes a gente dá uma quebra no meio da semana, mas os atletas, se a gente deixa de fazer esse trabalho, os atletas ainda sentem falta, eles pedem, cara, não vai ter aqueles 10, 15 minutos de mobilidade, estabilidade que você passa, pô, eu não vou ter tempo de passar o meu rolinho antes do treino, por quê? Porque eles sabem que isso vai ajudar eles a terem uma melhor performance, né? Então, respondendo aí a pergunta do Cândido, cara, aprende a fazer isso, né? Estou à disposição aí para tirar dúvida, como fazer. Eu até já vou aproveitar, queria falar mais no final disso, vou falar, mas eu tô com um workshop aí nesse mês de julho que eu tô fazendo todas as terças-feiras live no meu Instagram falando de preparação física. E na terça-feira o tema foi exatamente mobilidade e estabilidade, mas eu vou recapitular isso nas próximas semanas, né? Mas enfim, respondendo a pergunta do Cândido aí, é importante esse trabalho de mobilidade e estabilidade sim, independente do esporte. Pô, legal, cara. E é legal isso porque
Inclusive, se a gente parar para pensar essas coisas que a gente faz antes, né? Mobilidade, ativação, até a ativação pode ser até uma série de força, assim. Eu lembro que lá em Budapeste, quando eu fui, no Mundial Master, tinha uma sala, cara, e era uma sala imensa, assim, que era tipo uma sala de musculação, só que só de peso livre, sabe? Então tinha barra olímpica, e eu fiquei sabendo depois que o Adam Peaty, ele ia lá, ele mandava uma sériezinha de agachamento, pá! Ia depois, antes de nadar, cara, para tipo, ter essa pré-ativação para ele conseguir mandar a melhor performance que ele conseguir. Obviamente que a prova dele é 50 peito, 100 peito, que são provas mais explosivas, né? Só que você vê como que está começando a mudar isso, porque quando que a gente ia imaginar que antes de nadar a pessoa pegar peso, sabe? Fazer uma série de força. Então, eu acho animal isso. Acho animal. Legal, cara. Só para complementar isso que você falou, que é muito legal, né? Na verdade, o treinamento resistido, né, principalmente o treinamento de força, você faz com que as fibras musculares, as unidades motoras, você ativa ela de uma forma, né, quando você tem carga em cima, você tem essa ativação tanto do sistema nervoso central quanto desse sistema nervoso periférico, que são as unidades motoras, né? Então, é interessante fazer esse trabalho de força. No caso de uma prova de velocidade específica, claro, você tem que tomar muito cuidado com o volume, mas fazer 1, 2, 3 repetições explosivas, você não vai ter um desgaste muito grande, você simplesmente vai ativar essa musculatura pelo ATP-CP e a recuperação é rápida, né? Mas só complementando isso, eu gosto muito de trabalhar um método que eu chamo de método de contraste dentro do meu treino de academia na sala de força, né? Que é fazer o quê? Você trabalhar exercícios globais, né? De músculos grandes, agachamento, supino, uma puxada, com bastante peso, série de força máxima mesmo, com acima de 85%, 90% da carga, aí, falando de 2, 3, no máximo 5 repetições. Faz esse trabalho, dá um intervalo de 30 segundos no máximo, que é aquela recuperação parcial de ATP-CP, e depois eu coloco um trabalho de potência, com pouco peso, né? Então, no caso de um agachamento, faço um trabalho de salto, no caso de um supino, eu faço um trabalho de arremesso de bola, ou uma flexão explosiva, no caso de uma puxada, arremesso a medicine ball. Então, o que eu faço? Eu ativei as unidades motoras, né? Recrutei o grupo muscular e depois, com menos carga e mais próximo do gesto esportivo, então que seja um movimento de medicine ball, que simula uma abraçada, eu coloco muita velocidade com pouca carga. Então, depois de ativar essas unidades, eu coloco um movimento específico com menos carga, e faço esse movimento específico. Por quê? Porque eu vou conseguir transferir mais esse movimento específico para a realidade do esporte. E isso é uma coisa muito importante que vem se atualizando muito dentro da área do treinamento, né? É tentar simular o mais próximo possível o gesto motor que a gente usa dentro da piscina ou dentro de qualquer do campo em si, para dentro da academia, porque dessa forma eu vou conseguir ter uma maior transferência dentro da modalidade, né? Não adianta eu só agachar com 300 quilos se eu não consigo transferir isso para uma pernada de peito, para um salto no polo aquático ou para uma passada na corrida, né? Então eu preciso entender que além de trabalhar pesado, eu preciso criar exercícios ou formas de trabalho com que eu consiga ter uma maior transferência para a realidade do esporte. Deu para entender isso, Jota? Deu, claro. E, inclusive, eu já pego um gancho para fazer a próxima pergunta. A gente sabe que o treinamento funcional é aquele treino que ele tem uma funcionalidade específica, né? Então, ele pode ser, um treinamento funcional pode ter diversas áreas aí de atuação. E, cara, eu quero fazer a seguinte pergunta. Qual que é a diferença de um treinamento funcional para uma pessoa, sei lá, que não busca performance,
ou uma pessoa que busca performance, mas num esporte completamente diferente da natação ou do esporte aquático, enfim, qual que é a diferença desse treinamento funcional? Tipo, sei lá, para um esporte fora da água, por exemplo, ou um esporte dentro da água, ou para uma pessoa que não faz atividade competitiva, ou de uma pessoa que faz atividade competitiva, além da complexidade dos exercícios que eu sei que vai mudar. Perfeito, Jota. Eu acho que essa pergunta, na verdade, já pega um gancho do comentário anterior, né, da resposta anterior, de você achar exercícios específicos que simulam o gesto específico, né, e trabalhar sempre com o máximo de velocidade, porque dessa forma você vai conseguir transferir melhor. Né? Mas além do gesto específico, a gente tem que pensar também que existe o sistema energético envolvido também dentro do treinamento. Então, por exemplo, na natação, qual que é o sistema energético de determinada prova? Né? A gente sabe que velocidade é muito mais o ATP-CP e um pouquinho ali da glicólise, né? Do glicogênio. Provas mais longas, mais esse lado de glicogênio, começa a entrar mais um pouco outras formas, outras vias metabólicas, né? Então, além de simular o gesto específico, também simular o sistema energético que está predominante ali na prova, né? E assim, como você falou, funcional, você vai ver como transferir para a função do dia a dia da pessoa. Se é um funcional, se é uma pessoa que simplesmente está treinando para ter uma longevidade, uma qualidade de vida, você vai focar em trabalhar isso daí, né? Essa mobilidade, estabilidade, mas o que ela precisa mais, o que ela, no dia a dia, o que ela necessita mais. Se a pessoa ficar muito sentada, por exemplo, no computador, com o ombro para frente, provavelmente ela vai ter falta de mobilidade de ombro, falta de mobilidade de torácica, de cintura escapular, né? Então eu vou criar exercícios para fazer esse fortalecimento, tirar essas disfunções, né? Mas no caso do atleta, respondendo a sua pergunta, direcionado para cada modalidade, aí entra naquilo que a gente falou também. Por exemplo, a natação, ela exige muito mais de ombro, às vezes dor na lombar, né? Então eu preciso trabalhar exercícios específicos para trabalhar essas disfunções de ombro e lombar. O polo aquático, o nado artístico, usa muito mais perna também, de sustentação, de deslocamento com perna, troca de força, né? Então eu começo a criar exercícios específicos e educativos para isso, né? Então o treinamento funcional em si, ele abrange tudo isso, né? Funções articulares, né? A construção do pilar, trabalhar exercícios específicos, né? Pensar em padrões de movimento, pensar em especificidade, né? Como transferir esses exercícios para a realidade do esporte, e as valências físicas que determinam, que são predominantes nesse esporte, né? Tanto as valências em si, em termos de carga, repetições, quanto o sistema energético envolvido nessas valências, né? Então, a preparação física funcional, ela abrange esses três componentes e a gente precisa entender o que é predominante em cada esporte para saber de que forma que a gente vai trabalhar isso daí, né? Massa, é isso mesmo, cara. E, cara, só complementando, uma coisa que sempre esteve comigo, assim, e agora no mestrado eu pude aprofundar um pouquinho mais, perguntando para as outras pessoas que trabalham com natação, mexeram com pesquisa envolvendo isso, é justamente a transferência das coisas que a gente faz fora da água para dentro da água, que é uma coisa extremamente complexa, né? Por envolver o meio líquido, é realmente difícil de você transferir um movimento. Então, quando a gente fala de preparação física para natação, por exemplo, eu já fiz muito isso e realmente eu não sentia não sentia na prática, né? Então, eu tentava, às vezes, simular, fazer uma abraçada e colocar carga nisso, colocava uma polia na mão e tentava fazer uma abraçada e tentar, eu falei assim, cara, isso daqui está extremamente igual à natação e tal, e eu nunca conseguia fazer isso. E, o que você acha, cara,
dessa relação de passar as coisas de fora da água para dentro da água? Você é mais de treinar o movimento de uma forma, tipo, tentar igualar o movimento, ou você é mais de treinar os músculos para preparar ele para aquela atividade específica? Do jeito que você falou, obviamente, vendo a predominância metabólica, vendo a predominância das valências físicas. Boa, cara, excelente. Então, primeiro, que você nunca vai conseguir simular exatamente o gesto específico fora, né? Principalmente na piscina, porque as forças envolvidas, as forças hidrodinâmicas que você coloca na piscina, na água, você não consegue transferir para fora da água, né? Em termos de... A gente sabe que a água, quanto mais velocidade você aplica, mais força você faz. E você, né? Você não consegue colocar nenhum equipamento fora da água que representa exatamente os vetores de força, né? Mas você quer chegar o mais próximo possível, né? Mas assim, respondendo a sua pergunta, você precisa trabalhar também os grupos musculares grandes, né? Principalmente começo de temporada, para o treinamento de força máxima em si, porque treinamento de força máxima com gesto específico também é difícil, porque você acaba expondo a sua articulação para angulações que ela não é o ideal para fazer um trabalho de força máxima. Então, por isso você precisa trabalhar, né, movimentos mais globais aí para o trabalho de força máxima. Mas depois você vai aplicar isso perto desse gesto específico da melhor forma possível, né? Você nunca vai conseguir transferir da mesma forma, mas o interessante é você tentar chegar o mais próximo possível para conseguir transferir. E aí, para ter essa transferência válida, e isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, se possível, depois de você trabalhar na academia, fazer esse trabalho sensorial, fazer esse trabalho de força, você conseguir logo depois fazer um treinamento dentro da piscina. Né? Por quê? Porque depois de ativar todas essas unidades motoras, você vai lá e aplicar realmente dentro da água, você vai ter uma transferência maior. Aí você vai me perguntar, mas daí a musculatura vai estar cansada, vai estar fadigada, não vai ser a mesma coisa. Sim, por isso que tem que tomar um pouco de cuidado quanto ao volume que você vai colocar de treino na água depois de um trabalho de academia. Tanto porque o atleta fica meio descompensado, é difícil aplicar tanta força, o ombro está mais cansado. Então, por isso que o ideal, por exemplo, no caso da natação e do polo aquático, que a gente procura fazer no SESA, na seleção brasileira. Eu faço academia, né, uma hora e pouco esse trabalho de força, e aí a gente vai para a piscina, mas o treino na piscina, ele não é um treino com volume tão grande. Ele é um treino com volume menor, mas é um trabalho de força específica. Então, no caso da piscina, por exemplo, isso eu aprendi muito em Albany quando eu estive lá com o Brett Hawke, que era o treinador do Cieiro, do Nicolas Santos, né, na época que eu estive lá. Eles malhavam, faziam um treinamento pesado de academia, iam para a piscina para fazer séries curtas, tiros de 25, de 15, de 10 metros, palmar, paraquedas, pé de pato, muito palmateio, né? Isso no caso da piscina, por quê? Porque você, com descansos maiores, né, a gente sabe que o treino anaeróbico, alático, né, mais treinos anaeróbicos aláticos, você precisa de descansos maiores, então você conseguia ter essa transferência de força da academia para a piscina, né? No caso do polo aquático, a mesma coisa, a gente vai para a academia e depois a gente vai para a piscina fazer treino de força específica. Medicine ball, segurar pesado, elástico, luta, né? Onde eu não vou estar exigindo muito a parte técnica, não vou estar exigindo muito técnica de chute, mas sim eu vou estar colocando força, velocidade, potência para fazer essa transferência, né? Claro, ter algum cuidado e não perder a parte técnica,
mas dosar esse volume para que a gente possa ter essa transferência, ter esse ganho. Aí isso no período da manhã. Aí no período da tarde, depois do atleta ter descansado, ele volta para a piscina, faz só uma ativação básica antes de cair na piscina, desses exercícios educativos aí que eu falei, e aí vai para um treino com um pouco mais de volume, no caso do polo aquático, vai para um treinamento mais específico, mais técnico, mais de jogo, né? Porque assim, dessa forma, você consegue transferir de manhã o treinamento de força para a piscina e depois à tarde você faz o treinamento mais específico em si, né? Putz, animal. É isso, cara. É isso. Só vamos responder. Teve uma pergunta que ficou. Agora eu queria abrir para a galera aí, pessoal. Quem tiver dúvida aí para perguntar para o Renan, para perguntar para mim, vamos trocar uma ideia agora. Vamos. Mas antes de só para responder a pergunta dela, vamos comentar depois também. Queria que você falasse sobre como que tá aí a galera nesse período de quarentena, né? Porque São Paulo a gente sabe que também tá tudo fechado assim e se você passou alguma coisa para eles fazerem, se você faz algum trabalho com ele fora da água, assim, online, o que eles estão fazendo, cara? Fala aí pra gente. Cara, a gente sabe que principalmente a comunidade aquática está sofrendo muito com isso, né? Porque nunca na história ficaram tanto tempo fora da piscina, né? Porque mesmo em férias, você acaba indo pra praia, você acaba caindo na água para dar uma soltada, né? Agora, ficar 2, 3 meses sem cair na água realmente é uma coisa que preocupa, né? Porque a gente não consegue fazer a mesma coisa fora d'água, diferente dos outros esportes, né? Então, é uma preocupação. Mas uma forma que no meu caso eu estou fazendo com meus atletas é procurar manter uma atividade física, uma rotina de preparação física, de exercícios físicos dentro de casa, né? Passei uma planilha, faço Zoom. No começo a gente fez lives também, onde chamava a galera para treinar junto comigo, né? Então foi uma das alternativas que a gente fez para pelo menos ter uma rotina de treino e mais pensando nesse lado de core, de mobilidade e estabilidade, um condicionamento físico geral, para na hora da volta minimizar o risco de lesão, minimizar essa perda aí que a gente sabe que é inevitável pela falta de piscina, né? Então as estratégias que a gente está fazendo é essa, né? Massa. Vamos lá, a pergunta da Sara. Antes das competições, ela falou que costuma dar uma corrida na esteira e também dar umas corridas na esteira. Aí a pergunta dela, também é bom para ativar o ATP-CP? O que você fala aí? A questão, a prova dela, será que é de piscina? Ou será que é de... Não sei, eu acredito que seja de corrida, né? E ela tá falando de ativar o corpo assim e para depois fazer a prova de corrida. Acredito que seja isso. Não, eu acredito que é válido sim, né? Como a gente falou, treinamento de força ali, curtinho, para ativar, eu acredito que cuidado com o volume para não cansar, né? Mas se for para dar uma ativada, né? A gente sabe que o ATP-CP é 10, 15 segundos no máximo. Então, se conseguir fazer tiros, como eu falei, pouco volume, mas que seja 2, 3, 4 tiros de 10, 15 segundos, com intervalo grande entre eles para recuperar legal a ATP-CP, eu acredito que é válido sim, Sara. Eu acho que vai ativar mais a musculatura e vai preparar melhor você, mas cuidado com o volume para não cansar para a prova, né? Um aquecimento em geral, assim, quando a gente fala, é aumentar um pouco a frequência cardíaca, né, para deixar o seu corpo mais preparado para aquela atividade que vai vir em seguida, né, ativar realmente metabolicamente também o que a gente precisa utilizar e também começar a irrigar todas as articulações para que a gente consiga performar da melhor forma possível, né? De uma forma geral, para isso que o aquecimento serve. Só para complementar essa resposta, né? Tipo, treine isso antes de fazer, né? Não chega, agora chegou na prova. Tipo, treina, simula a prova, faz isso antes da prova, 1, 2, 3 vezes, vê como é que você se sente, né? Não vai chegar na prova e fazer isso, né? Então treina para ver como que você se sente. Então isso é importante, né?
Boa, legal. Cara, a gente tem uns 5 minutinhos aí. Vamos, se você quiser fazer a propaganda aí do seu workshop, cara, sinta-se à vontade. E enquanto isso, o pessoal vai fazendo as últimas perguntas também para a gente encerrar. Tá, legal. Deixa eu falar do workshop, depois a gente responde algumas perguntas aí. Então, pessoal, eu estou num projeto aí de vida, na verdade, um propósito aí que eu assumi ao longo dessa quarentena, que é focar na educação dos esportes aquáticos, né? Eu tenho já uma experiência como palestrante aí nessa área de treinamento, de potência. Eu presto serviço para uma empresa onde eu dou capacitação profissional aí há mais de 7 anos. Mas agora eu estou focado realmente em me especializar mais nos esportes aquáticos, né? Tenho toda essa experiência aí de atleta, de natação, de treinador de natação, agora preparador físico da Seleção Brasileira de Polo Aquático, e estou aproveitando toda essa fase aí de redes sociais, de lives, para poder passar o meu conhecimento, para poder educar e passar o máximo possível da minha experiência. Então, eu estou num projeto aí nesse mês de julho, começou já essa semana na terça-feira. Todas as terças-feiras de julho, às 9h21 da noite, né, 21h21, eu estou dando aulas, né, estou fazendo uma aula sobre preparação física funcional nos esportes aquáticos. Na verdade, é um workshop com 4 aulas, né, uma série de 4 aulas. Eu fiz a primeira essa semana. Semana que vem, na próxima terça, tem uma próxima aula onde eu vou falar exatamente sobre construção de movimento, de exercícios, de especificidade, como transferir isso, né? Então já fica o meu convite aí para todos, coloquem na agenda. Na próxima terça tem a segunda aula do workshop, e aí na próxima, no dia 21 também, e a gente encerra esse workshop no dia 28. Então nesse mês de julho eu estou totalmente focado nesse workshop para poder compartilhar conhecimento, tirar dúvidas. Também faço um convite, eu abri um grupo no WhatsApp, o link está na minha bio, é só clicar no link da minha bio. Lá a gente está fazendo uma comunidade aí sobre preparação física nos esportes aquáticos. Estou divulgando o meu dia a dia, estou divulgando artigos, vídeos de exercícios, falando um pouco do meu dia a dia aí, tanto eu quanto aí o pessoal do grupo. Então fica meu convite aí, vai lá na minha bio, no meu perfil, só clicar lá, já vai direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. E a ideia é essa, é compartilhar, poder passar conhecimento, porque eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Eu acredito muito que o fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Então eu quero aprender muito mais, e para isso eu preciso ensinar muito mais. Então, pessoal, vamos nessa, vamos junto nisso daí. Agradeço, Jota, pela oportunidade aí. Você também é um cara que tem esse propósito aí, tá com um canal muito legal aí no YouTube, no Telegram, e eu reconheço isso daí. Eu acho que isso é muito legal para a nossa comunidade, para a educação física em si e para quem trabalha aí com o treinamento físico. Parabéns. Boa. E obrigado pela oportunidade. Que isso, cara. Tamo junto. Vamos que vamos. É qualidade, hein, galera? Vale a pena. E convido também os seus seguidores aí, que tem bastante aqui na live, a me conhecer também, conhecer meu trabalho, ir lá no meu perfil, seguir e começar a acompanhar o Nada Melhor. Bom, vamos lá. Agora é o seguinte, ó, a gente vai respondendo as perguntas e a qualquer momento a live pode simplesmente encerrar. Então já vamos respondendo aqui, natural, e vamos ver. Ó, vamos, deixa eu só... Vai vendo aí, só vou mandar um abraço aí, pessoal que entrou, que nadou com a gente, Gui Borini, Melinski, pessoal aí, o Jânio, legal, pessoal, obrigado por acompanhar aí. Vamos nessa, Jota, vamos responder o máximo que der aí nesse finalzinho. Vamos lá, o do João aqui, ó. Buscar uma melhor condição de execução dos movimentos articulares seria uma boa maneira de evitar lesões? E isso também ocasionaria uma melhor performance? Sem dúvida, cara. A gente falou, não sei se você chegou a pegar isso aí no comecinho da live, mas a gente falou de funções articulares, de como trabalhar cada articulação, né? E que isso, sem dúvida, vai melhorar tanto na qualidade da performance, na qualidade do movimento, na eficiência do movimento,
quanto na prevenção de lesões. Então, procure saber um pouco mais sobre funções articulares, que isso é revolucionário, aí é uma evolução dentro da preparação física. Boa. Vamos lá, Gabi Reis. Só complementar, Jota. Sobre isso, né, respondendo essa pergunta, essa live, essa aula que eu fiz no meu workshop sobre funções articulares, sobre a construção do pilar, tá no meu IGTV, tá no meu perfil, acho Boa. que 1 ou 2 posts atrás, é 1 hora aí de aula, então confere lá, guarda um tempinho do dia aí ao longo dessa semana, assiste lá, aí você pode parar, voltar a assistir depois, que eu estou falando exatamente dessas funções articulares. Então, aproveita que está lá no meu IGTV. Massa. Aí a mensagem do André Brasil, mito aí da seleção. Porra, legal, André. Vamos te ver aí. Obrigado. Gabi Reis perguntou, o que você acha do uso de elástico simulando o nado como ativação muscular antes de competir? Eu acho ótimo, eu acho que é uma maneira prática, né, e para a gente fazer isso. Então, simular movimentos rápidos de braçada ou fazer essa ativação de ombro, pensando em mobilidade e estabilidade, também é super interessante. E é a maneira mais prática que a gente tem ali na borda de piscina, de prender o elastiquinho e simular o movimento. Então, na verdade, é a melhor coisa que a gente tem, é a mais prática, né? Tanto elástico, quanto também eu gosto muito de medicine ball, porque também você consegue colocar uma carga maior, é um movimento mais balístico, né? Diferente do elástico, quanto mais você puxa, mais carga, que é diferente um pouco da água. A medicine ball é ao contrário, né? Quanto mais velocidade você coloca, tem mais carga, que simula bastante a piscina, né? Queria complementar essa, porque realmente nessa questão de ativação muscular e de aquecimento, próprio aquecimento, eu recomendo muito mais o uso da medicine ball. Simplesmente pelo fato de que se você está com a ideia de simular essa braçada, né, realmente vai ficar um pouco longe, porque a gente não consegue realmente simular o que a gente precisa, né, dentro da água. Então, acredito sim que seja uma boa... Se você não tem uma medicine ball, pode fazer o elástico, é o recomendado, mas, cara, a medicine ball para mim é fantástico assim, nessa questão de ativação. A gente consegue colocar muito mais velocidade e potência, né? Perfeito. É que não é tão prático quanto tem um elastiquinho na levar mochila, uma medicine ball na mochila não é fácil, não. Mas normalmente, hoje em dia, os próprios clubes às vezes disponibilizam na sala de aquecimento, eles estão colocando algumas medicine balls, né? Então isso, ou você compra uma bolinha de 2, 3 quilos, bota na mochila e boa, né? Eu acho que é válido sim, ou quem é preparador físico ou técnico, coloca isso para os seus atletas também, compra uma bolinha e leva, pede para alguém levar, isso é interessante também. Cara, eu quero fazer uma pergunta minha agora, que eu vi numa live do Roca, né, do Rafael Rocamora. E ele falou assim, alguém perguntou para ele como que era a periodização da preparação física dele para a seleção brasileira de vôlei, né? E ele falou que ele não periodizava, ele simplesmente via como, assim, não periodizava em relação a ter aquela coisa mais básica, né, do que a gente estava acostumado. Então faz por blocos, assim, que são totalmente engessados. E ele realmente via o que o atleta estava precisando, que o time estava precisando, e tentava potencializar para que eles sempre competissem melhor. Afinal, né, o calendário dessas pessoas era tipo assim, todo final de semana quase ia competir. Então, exigia que todas essas pessoas, esses atletas, estivessem numa performance alta e sempre. E quando a gente periodiza por blocos, a gente acaba comprometendo um pouco, né, dessa performance para ficar realmente ter essa super compensação e depois volta e depois... Como é que você faz aí? Assim, eu acho que nos esportes individuais é um pouco mais fácil, porque você tem uma competição principal ali há mais tempo, né? Nos esportes coletivos, que o período competitivo ele é maior, ele é um pouquinho mais complicado, e também porque esporte coletivo depende de muitas 20 outras segundos. coisas, né? Ai, caramba, não vai dar tempo de responder. E também a Ju perguntou, Ju, depois eu te respondo isso daí no nosso grupo lá.
Mas, enfim, eu acho que é muito mais empírico mesmo, é sentir o feeling ali, né, respondendo o Roca.